Características delirantes e surreais da loucura. Nossa, já dá para parar por aqui só com esse título, né? Eu gosto de títulos, mas na pregação passada eu falei sobre o significado da loucura, e hoje quero falar então de algumas características delirantes e surreais da loucura. E assim, até ele me assustou agora, né? E assim, nós vamos ver aqui, nós já vimos na primeira mensagem sobre que a questão da loucura faz parte de questões de não ser real, não fazer parte da realidade. Melhor, de pensar que não é algo real, de pensar que aquilo não é a realidade. Então, se vocês lembrarem, o profeta Eliseu enviou um dos seus alunos até um comandante, eu esqueci o nome do comandante lá agora. Qual? Não, era outro. Porque Deus tinha escolhido ele como rei, ele ia ser ungido como rei. Jeú, isso. Então ele diz: você vai lá, fala a mensagem do Senhor a ele e vai embora. Então ele chegou lá e disse, entre os comandantes de Israel, e disse: quero falar com o Jeú, a parte. Então ele falou com o Jeú e disse: essa é a mensagem do Senhor. Deu a mensagem a ele, depois ele foi embora. E Jeú, voltando aos seus companheiros, né? Os seus companheiros disseram: o que aquele louco veio fazer aqui? Então já começou a conversa por aí. A ideia que eles tinham de pessoas religiosas, pessoas que falavam com Deus, ou dos profetas, era que eles eram loucos. E por que eles tinham essa ideia? Porque o que eles falavam é fora da realidade, não é a realidade. A nossa vida é essa que esses profetas ficam falando coisas que não tem nada a ver. Só que Jeú então diz: vocês sabem o que aquele povo fala, né? Vocês sabem como é que eles são. Ele concordou, Jeú concordou. E Jeú nem aceitou a mensagem que veio do Senhor através de um dos servos do profeta Eliseu. Isso é o sinal de loucura, é não aceitar a mensagem de Deus, não aceitar Deus e não aceitar as coisas reais que vêm da parte de Deus. Porque a mensagem que veio de Deus era real e Jeú seria rei. Mas para eles aquilo era loucura, porque não fazia parte do cotidiano deles. Aquilo era loucura porque era inimaginável. Então eles tinham aquele mensageiro como louco. Nós vimos outros exemplos. Hoje pela manhã, o pastor Alex, ele comentou um pouco ali sobre Deus sendo um justo juiz e julgando o mundo. E ele disse: olha, os juízes humanos não são assim, eles são corruptos. Ele citou as questões do nosso país, nosso judiciário, com toda a corrupção que tem acontecido, né, com toda a violência que tem acontecido em nosso judiciário, né? E pode ser que muitos de nós ficamos desanimados com isso. Nosso país está sendo destruído, nossa economia está sendo destruída e não está havendo justiça de onde deveria haver justiça, né? Eu estou citando isso como exemplo, pessoal. Então nós acabamos ficando desanimados. Por quê? Essa é a realidade minha. Essa é uma realidade, eu estou vendo isso é palpável. Mas o pastor Alex, ele citou algo muito importante que nós esquecemos muitas vezes. Que isso não é uma realidade final. A realidade final é que Deus está no seu trono julgando. Ele não está deixando a coisa rolar solta. Ele está vendo tudo e está julgando de alguma forma que a gente não sabe. Ele está agindo, né? Ele está agindo. Então, nós muitas vezes
acabamos agindo de forma louca, em loucura, porque nós acabamos acreditando nas coisas palpáveis e pensamos que aquilo é real. Mas a realidade é que o Senhor Deus está observando tudo, o Senhor Deus está cuidando de tudo, e o Senhor Deus está julgando tudo. E Ele não deixa nada passar. Esta é a maior realidade. Nós podemos não enxergar isso, não ver isso, nem sentir isso, mas está acontecendo. Deus, Ele é reto, Ele é justo, e Ele está agindo no mundo, como Ele sempre esteve agindo. Então vamos lá para o texto, 1 Samuel 21, 14 a 15. Desculpa, 21, 10 a 15, não 14 a 15, tá? 1 Samuel 21, 10 a 15. Naquele dia, levantou-se Davi e fugiu para longe de Saul, e foi procurar Aquis, rei de Gate. Hoje de manhã nós tivemos também, era Gate, né? Que o pastor estava falando, era Gate, sempre Gate aqui no meio, né? Contudo, os conselheiros de Aquis lhe questionaram: não é esse Davi o rei da terra? Não era para ele que se cantavam nas festas e danças? Saul abateu seus milhares e Davi suas dezenas de milhares? Então Davi considerou o perigo daquelas observações e ficou com muito medo de Aquis, rei de Gate. Diante das circunstâncias e na presença deles, Davi fingiu-se de louco, rabiscou coisas sem sentido nos portões da cidade e deixando escorrer saliva pela barba. Então aqui Davi foi longe demais, porque ele agiu como um louco moralmente aqui, eticamente, mas como um louco também com questões biológicas aqui. Davi agiu das duas formas, tá? Mas eu vou tratar somente da loucura da mente. A loucura biológica é um médico que trata. Que essas são poucas, não existem muitas dessas aí, tá? E o versículo 14 diz assim: então Aquis esbravejou contra seus conselheiros: bem vedes que esse homem está alucinado. Por que o trouxestes à minha presença? Será que tenho falta de loucos ao meu redor, para que trouxestes mais este a fim de me atormentar com suas doidices? O que ele está fazendo no meu palácio? Então é interessante aqui, porque nós temos Davi, ele ficou com medo, né, das observações que foram feitas. Ele estava fugindo de Saul, e ele chega, então ele vai se refugiar aí na terra de Gate. Chegando lá, os conselheiros de Aquis dizem: olha, mas esse aí é Davi, o rei da terra. E Davi ficou preocupado, né? Poxa vida, estou me refugiando aqui, estou fugindo de Saul, eu vou me fazer de louco. E Davi então, aqui no versículo 13, fingiu-se de louco. E uma das características era que ele estava fazendo coisas sem sentido. Tá? Guarde isso. A parte da saliva pela barba ali, essa deixa para os médicos. E daí Aquis disse assim: olha, vocês estão vendo esse homem, ele está alucinado. E no versículo 15, olha, eu não tenho falta de louco, né? Eu tenho, será que o meu reino aqui faltam loucos para você trazer mais um com essas doidices, com essas coisas estranhas? Então, né, Davi estava fugindo de Saul, procurou um refúgio em Gate, mas quando ouve palavras hostis a seu respeito, ele finge estar louco por temer por sua vida. E a palavra hebraica usada aqui para alucinado ou louco no verso 14 é tam, e significa gosto, sabor, argumento, ordem, sentido, lógica e entonação. Olha que interessante. A palavra usada para alucinado, louco, doido, significa gosto, sabor, ou argumento, ordem, sentido, lógica e entonação. Isso quer dizer que a atitude de alguém que está agindo com uma doidice, em loucura, está em desordem, está sem sentido,
sem lógica, sem argumento. É sem gosto ou sem sabor. Por isso que a palavra coloca, o sentido da palavra hebraica coloca gosto e sabor, porque são atitudes sem sentido, sem lógica, que não tem sabor, que não tem gosto. É uma confusão. E no caso de Davi, ele muda o seu comportamento para ser percebido como alguém que não tinha percepção ou discernimento da realidade. Porque é isso que o rei Aquis enxerga. Ele é um doido, ele não está percebendo a realidade em volta dele, ele não está percebendo onde ele está. Ele não está percebendo com quem ele está conversando. Ele não está discernindo a realidade à sua volta. Então, ser louco é alguém que não consegue ou que não quer discernir entre o verdadeiro e o falso. Ou alguém que não consegue ou não deseja sentir o gosto, sentir o sabor de algo. Insanidade reflete alguém que perdeu o discernimento, ou seja, a capacidade de conhecer entre o verdadeiro e o falso. Ou também alguém que não quer ter razão para aceitar a realidade. Então, isso pode fazer parte da minha vida como crente, porque eu posso não aceitar a vontade de Deus para a minha vida, eu posso não aceitar a realidade do que Deus está fazendo na minha vida. Então tem duas formas aqui. Uma é eu não ter a capacidade de enxergar a realidade, e outra é eu não desejar, eu não querer aceitar aquilo na minha vida. Agora vamos ver alguns significados das palavras delírio e surreal em português, pelo disco.com. Delírio, confusão mental, pela psicopatologia, uma convicção errônea mantida por uma pessoa, baseada em falsas conclusões, tirada dos dados da realidade exterior, e que não se altera mesmo diante de provas ou raciocínios em contrário. Então, assim, é uma convicção errônea. Eu tenho convicção, mas é errado. E não se altera, mesmo que essa pessoa é colocada diante de provas ou de raciocínios que provam o contrário da realidade que ela pensa que é. É um coração muito duro. Surreal, que denota estranheza, transgressão da verdade sensível, da razão, ou que pertence ao domínio do sonho, da imaginação, do absurdo, aquilo que se encontra para além do real. Foi assim que Jeú recebeu o servo do profeta Eliseu. É um absurdo o que ele está falando. Isso não é real, é surreal. É algo estranho para nós. Por que é estranho para nós? Porque a realidade nossa é diferente daquilo que ele está trazendo para nós. E você já não se sentiu assim muitas vezes? Quantas vezes você estava lendo a palavra de Deus e o Espírito Santo trabalhando com você lê um texto lá que é difícil de engolir, é difícil de aceitar, mas eu vivi a vida inteira de uma forma diferente. Agora Deus está falando pela Bíblia que era assim. Não pode ser a Bíblia. Eu acho que alguém errou nessa parte da Bíblia aqui. Não, eu não posso aceitar isso. Não, pera aí, vamos abrir para outro lugar aqui mais fácil. Não tem como mudar a minha vida. Imagina esse negócio aí que Deus está pedindo para mim, que Deus está falando. Não tenho, não dá para fazer isso. João 10, 17 a 21 diz o seguinte: por esse motivo o Pai me ama, porque eu entrego a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, antes eu a entrego de espontânea vontade. Tenho poder para entregá-la e poder para retomá-la. Este é o mandamento que recebi de meu Pai. Por causa dessas palavras houve novamente divisão entre os judeus, e muitos deles murmuravam: ele tem um demônio e enlouqueceu. Por que vós o escutais? Outros ponderavam: essas palavras não são de alguém que tem um demônio. Pode porventura um demônio abrir os olhos dos cegos? Então,
Aqui, parte do povo judeu, o povo de Israel, considerou Jesus como louco. Uma das características, a característica mais profunda de uma pessoa que está agindo como um louco é quando um demônio tem domínio sobre ela. E muitas vezes ela não age como aqueles que estavam lá entre os túmulos, né? A gente tem exemplos assim. Ela é uma pessoa atual, uma pessoa normal, pessoa consciente, mas é uma pessoa enganosa, uma pessoa que sempre está tramando maldade. Então as palavras de Jesus e o seu comportamento não se encaixavam naquilo que os judeus acreditavam. É interessante isso. A verdade que Jesus estava trazendo não se encaixava na maneira de vida que eles pensavam que deveria ser. Por isso eles julgavam Jesus como louco, um enganador, né? Ou um possuído por um demônio. Então, da parte dos judeus, Jesus estava desconectado da realidade. Ele foi diagnosticado como alguém em delírio, confusão mental, convicção errônea e falsas conclusões. Eles acusavam Jesus daquilo que eles próprios eram. Porque Jesus, ele veio com uma mensagem. Jesus dizia que ele era o próprio Deus, não como um ser humano para dizer que é Deus. Isso é loucura. E o que a Bíblia ensina? Que o Evangelho é razão para os que estão perdidos? Faz sentido? Não. O Evangelho não faz sentido para uma pessoa que está perdida. Uma pessoa perdida, ela olha para o Evangelho, ela lê o Evangelho, ela ouve o Evangelho, ela chama aquilo de loucura. Agora, não estou dizendo que o Evangelho é loucura e a pessoa certa. Eu estou dizendo, o que eu estou querendo mostrar é o significado, continuando, né? O significado da loucura. Loucura significa que algo não faz sentido, algo não se encaixa, algo é estranho, algo não está desconectado da realidade. Isso é loucura. Porque para esses judeus, Jesus era louco porque o que ele pregava não fazia sentido. Louco. Então, ele estava desconectado da realidade. Isso é loucura. O que ele fala não faz sentido. Isso é loucura. Então, para esses judeus aqui, que não estavam entendendo, eles estavam julgando de forma correta. O significado da loucura era de forma correta, eles estavam julgando de forma correta. Não fazia sentido, não se encaixava, eles não queriam aceitar, eles não entendiam. Então a forma de entender a questão aqui de loucura, porque eles chamaram Jesus de louco, estava correta. Mas o julgamento deles era o contrário, né? Porque na verdade eles que eram loucos, e Deus não. Daniel Berger comentou o seguinte: quando a verdade não se encaixa na ideologia de alguém ou numa fé estabelecida, especialmente quando esta verdade é chocante, terrível, difícil de entender, as pessoas tendem a rotular o mensageiro baseando-se em suas palavras e comportamento como sendo louco. Foi o que fizeram com Jesus Cristo aqui, foi o que fizeram com todos os demais exemplos que a gente viu na mensagem passada. Diferente aqui daquele primeiro texto de Davi, né? Que Davi se passa por louco. Então, loucura é identificada por pessoas tidas por enganadas, por alguém que está pensando ou vivendo a parte da verdade estabelecida ou da realidade. Por isso que muitas vezes nós, como crentes, fundamentalistas, conservadores, somos vistos como loucos perante a sociedade. Eles nos veem a parte da realidade. Eles dizem, não, eles não vivem a vida normal, eles vivem uma outra vida e nos chamam de louco. E nesse sentido eles têm razão, eles estão falando o significado certo da loucura, só que é o inverso, né? Eles dizem que são loucos porque no final das contas eles não conseguem enxergar aquilo que a gente enxerga. E a gente enxerga o que a gente enxerga porque Deus abriu nossos olhos. Porque se Deus não tivesse aberto nossos olhos, nós não teríamos enxergado. Se Deus não tivesse vindo me buscar, eu não teria sido salvo, não teria
porque a Bíblia diz que o homem não busca a Deus. Segundo Atos 26, 24 e 25 diz assim: todavia, enquanto Paulo apresentava sua defesa, Festo interrompeu o discurso e exclamou irritado: estás louco? E a palavra aqui no grego é mania. Essa palavra mania, ele está dizendo: estás mania, Paulo. As muitas letras te fazem delirar, te fazem mania. No entanto, Paulo argumentou: não estou enlouquecido, não estou em mania, ó excelentíssimo Festo. Muito diferente disso, estou declarando palavras verdadeiras em pleno juízo. Então, assim, ó, a palavra mania, muitas vezes nós temos a concepção de eu tenho uma mania, né? Tipo, faço assim, ou alguém tem uma mania de fazer sempre a mesma coisa. Não é isso. A palavra mania no grego significa louco, foi traduzido aqui para português louco, e Festo, né, fala: estás louco. Depois ele diz: as muitas vezes te fazem delirar. Então é a mesma palavra, mania, louco, delirar, delírio, loucura. E Paulo diz: eu não estou enlouquecido. Loucura de novo. E Paulo dá a resposta do significado de loucura, ou de mania, da palavra mania. Ele diz assim: muito diferente disso, eu estou declarando palavras verdadeiras em pleno juízo. Ou seja, uma pessoa louca é uma pessoa que não está em pleno juízo e não declara palavras verdadeiras, porque ele estava sendo acusado de estar louco. Ou seja, você está falando o que você está falando não é verdadeiro, você está fora de si. E Paulo diz: não, eu não estou mania, né? Eu não estou louco, não estou delirando, as minhas palavras são verdadeiras e eu estou em pleno juízo. Então as palavras louco, delirar e enlouquecido se originam do grego mania e de seus cognatos ali, que significam loucura, insanidade, delírio fora de si, pensamento irracional manifestado por ações erradas, falta de discurso razoável, mente desordenada. Então, assim, um crente pode agir assim? Pode agir dessa forma. Um crente ele pode agir com mente desordenada, quando ele faz escolhas desordenadas para a sua vida, escolhas que não são bíblicas. Quando ele manifesta ações erradas, ações e atitudes que a Bíblia não aconselha, e ele mostra aquelas ações. Ele está fora de si. Ele está insano, ele está louco, quando ele tira conclusões da sua vida que não são conclusões que vêm da palavra de Deus. A palavra de Deus ensina uma coisa e ele vive outra, ou ensina outra para ele mesmo. Ele tem outra concepção, outra cosmovisão de vida daquela que a Bíblia ensina. Então ele está andando em loucura, porque ele não está aceitando, aquele crente, o que a palavra de Deus ensina. Pela psiquiatria, mania significa o seguinte: prática ou costume esquisito, intensa euforia, mudanças perceptíveis do comportamento e perturbações de humor acentuadas ou oscilação drástica do humor. Alguém que passa a ter atitudes, pensamentos e objetivos anteriores inexistentes. Então, pela psiquiatria, de forma moderna, eles trazem esse tipo de significado aqui de mania. Algumas coisas têm desse significado que a psiquiatria moderna traz, tem relação com o significado original de mania. É claro, a gente não tem como confiar sempre em tudo que a psiquiatria moderna coloca, porque eles sempre estão mudando, né? Eu já expliquei isso em mensagens anteriores. Você pode entrar lá no nosso canal do YouTube, lá na playlist Transtornos da Mente, lá deve ter 4 ou 5 mensagens sobre isso. Essa será a próxima. Então Paulo entendeu que ele foi julgado estar delirando e sendo surreal nas suas palavras. Então Paulo disse que ele estava em pleno juízo e falando a verdade. Esse texto mostra que a mania, a insanidade, a loucura, o delírio, etc., são comportamentos de uma pessoa que está sendo enganada e está enganando. Alguém que acredita em falsidade, em mentiras, e alguém que está desconectado da realidade da vida. Então lembra no início que eu falei que às vezes o sofrimento, as dificuldades da vida podem nos trazer desânimo
e podem nos fazer pensar que não é dessa forma, não está funcionando bem, olha, a realidade é essa aí. E a gente perde a esperança do futuro, a gente esquece as promessas de Deus para o nosso futuro, a gente acaba esquecendo que Cristo voltará, a gente acaba esquecendo que Ele pede para que o seu Filho viva uma vida santa perante Ele, consagrada perante Ele, conforme temos visto nas mensagens de Levítico, porque por causa do sofrimento a gente acaba desanimando e a gente acaba acreditando numa realidade que é passageira, uma realidade que na verdade não é a conclusão das nossas vidas, porque a realidade da nossa vida, a conclusão da nossa vida são as promessas de Deus na sua palavra. E nós precisamos nos agarrar nisso, nós precisamos confiar nisso. Porque pode ser que a gente não veja o céu, ninguém está vendo o céu agora, mas ele é real. Mas pode, não, ele não é real, porque eu não estou vendo, não estou palpando, é real porque o Senhor Deus está dizendo. E lembra na primeira mensagem sobre o significado da loucura? Que Deus é a absoluta verdade. A gente viu lá, Deus ele é a total verdade, então crer em Deus é crer numa realidade que é para o futuro. Eu não estou vendo o milênio, mas Ele prometeu o reino milenar. Então, irmãos, essas coisas têm acontecido também entre crentes, dentro da igreja. Um pastor ou alguém que ensina a Bíblia expositivamente, de maneira séria, logo será taxado de louco pela própria igreja às vezes, porque esse pastor está fora da casinha, ele não vive a mesma realidade que nós vivemos, suas palavras são muito radicais, não se vive mais dessa maneira que ele está ensinando. E quando se fala em preferências, tudo bem, o questionamento, preferências pessoais, quando se fala de preferências bíblicas e objetivas, aí é outra história, é uma realidade. Então muitas vezes nós agimos dessa forma também. No próximo texto nós veremos exatamente isso com relação ao julgamento de Deus sobre o seu povo. Jeremias, pode abrir para lá então, Jeremias 7, de 1 a 7, Jeremias capítulo 7, de 1 a 7. Jeremias 7, de 1 a 7. Esta, pois, é a palavra, olha que interessante, esta é, pois, a palavra que veio a Jeremias, da parte do Senhor, a palavra da parte do Senhor. Jeremias, coloca-te junto à porta do templo de Deus e prega esta mensagem. Então, a palavra da parte de Deus prega essa mensagem. Escutai a palavra do Senhor, vós todos, escutai a palavra do Senhor, vós todos judeus, que entrais por essas portas para adorardes ao Senhor. Assim declara o Todo-Poderoso. Quem estava declarando era Deus, o Deus de Israel. E daí Deus diz assim, corrigi a vossa maneira de ser e de proceder, e eu vos farei habitar nesse lugar. O povo ele estava andando de forma errada, e o povo precisava mudar para que fosse abençoado, porque Deus diz assim, corrijam a forma de vocês, a maneira de vocês viverem, e de vocês serem, e a maneira de vocês procederem, corrijam isso, e daí eu vou abençoar vocês, dando a terra de Canaã, fazer vocês habitarem na Nova Jerusalém, porque o povo estava andando de forma errada. Versículo 4: não depositeis a vossa confiança em discursos mentirosos que apenas alardeiam. Então o que Deus está falando aqui, ele não está falando a palavra aqui louco, mas ele está dizendo com essas palavras que não depositeis a vossa confiança em discursos mentirosos que apenas alardeiam, porque o povo estava fazendo isso, confiando em mentiras, em discursos enganosos. O que Deus estava dizendo para Israel? Vocês são loucos, vocês estão agindo loucamente. E ele diz assim, este é o templo do Senhor, vinde para o templo do Senhor, o templo do Eterno. Versículo 5:
Porquanto, se realmente corrigirdes as vossas atitudes e ações, e se de fato passardes a tratar uns aos outros com verdade e justiça. O que Deus estava pedindo para o povo é eles agirem completamente diferente do que é agir com loucura. Na loucura você não age com justiça e você não age na verdade. E Deus está dizendo, vocês precisam agir na verdade e na justiça. Vocês estão agindo loucamente, insanamente vocês estão agindo. A vida de vocês é surreal, é um delírio. E se não oprimires o estrangeiro, o órfão, o necessitado e a viúva, não mais derramar de sangue inocente nesse lugar, e não correrdes atrás das divindades estrangeiras para a vossa própria destruição, então eu mesmo os farei habitar nesse lugar, na terra que concedi aos seus antepassados desde a antiguidade para sempre. Então, Deus está dizendo, ajam em verdade e justiça, vocês não estão agindo assim. Acreditem na verdade e na justiça, confiem na verdade e na justiça, é o que Deus está pedindo para eles. Vocês estão agindo loucamente, indo atrás de falsidade, de enganosidade, vocês estão indo atrás de deuses que não são de verdade. Agora o versículo 8 até o 10. Eis que vós vos fiais em palavras fraudulentas. Então ele está dizendo, vocês estão confiando em palavras fraudulentas, que não tem o menor poder de ajudar a quem quer que seja. Isso é loucura, acreditar na falsidade. E não é isso que fizemos muitas vezes. Muitas vezes a vida fica difícil. Então, mas as coisas estão difíceis, eu não queria que estivesse assim. Olha, eu acho que não é bem assim, conforme o pastor ensina lá pela Bíblia. Eu acho que não é bem assim que Deus age. Acho que a Bíblia tem erro. Nós começamos a agir loucamente, nós começamos a agir em delírio, nós começamos a viver uma vida surreal. Nós acomodamos as nossas vidas não pela palavra de Deus, mas pelas nossas, não as necessidades reais. Quais são as necessidades reais de um ser humano? Comida, água, ar, vestimenta. Mas necessidades reais não são comer churrasco todo dia, não é nossa necessidade. É comida, apenas comida. Né? Para mim, pro Luiz, né? Ter uma mansão não é uma necessidade real. É ter apenas um abrigo. Isso é uma necessidade. Deus disse que Ele nunca, jamais deixaria os seus filhos passarem necessidade. Outra necessidade é termos roupa no frio. Agora, qual roupa? Mas nós começamos a colocar, não, é uma necessidade eu ter uma mansão, é uma necessidade eu ter uma Ferrari, é uma necessidade eu comer churrasco todos os dias, é uma necessidade eu ter roupas que venham lá da Itália. Não, isso não é necessidade. Isso é necessidades que eu coloco para a minha vida. As que Deus coloca são outras. E as que Deus coloca, Ele vai cumprir. Só que nós começamos a acreditar em enganos, em mentiras, porque nós colocamos certas coisas em nossas vidas que Deus não coloca. Eu não estou dizendo aqui que nós não podemos ter essas coisas. Não estou falando nada disso. Eu estou falando que a gente não deve colocar como uma necessidade. Necessidade é uma coisa, ter além das necessidades é uma graça de Deus, que Deus permite. Amém por isso. Só não seja enganado de colocar essas coisas como necessidade, não é. Eu já vi de pessoas, não, eu tenho tantas necessidades que eu não posso ir à igreja. Mas a Bíblia ensina, não deixeis de congregar, não deixeis a vossa congregação. E ele diz ali, vocês estão confiando em palavras fraudulentas, que não têm menor poder de ajudar. Isso é loucura, é acreditar na falsidade. Versículo 9, imaginais vós que vos é lícito roubar e matar, cometer adultério e jurar falsamente, ou por deuses falsos queimar incenso a Baal e seguir as orientações de outras divindades que nem sequer conheceis?
Então isso é loucura, ou seja, é viver pensando que suas práticas estão corretas, porque Deus estava falando, ó, vocês pensam, vocês imaginam que vocês podem roubar, vocês podem matar, vocês podem cometer adultério, vocês podem jurar falsamente por outros deuses, vocês podem queimar incenso a Baal, vocês podem seguir as orientações de outras divindades. Vocês acham que podem fazer isso? Não, vocês não podem. Então loucura é viver pensando que aquilo que eu penso para a vida está correto. E depois, versículo 10, simplesmente comparecer ao templo que leva o meu nome, para me fazer uma visita e pensar, viemos aqui ao templo agora, estamos seguros. Ora, seguros para continuar com todas essas práticas abomináveis de vocês, é muito forte o que Deus está falando, é o seguinte: povo de Israel, vocês acham que vocês podem fazer o que vocês querem, viver a vida do jeito que vocês querem, daí uma vez por ano vocês vêm na igreja e acham que está tudo bem, que eu vou abençoar, que vocês estão seguros? Não estão seguros coisa nenhuma, eu vou cobrar tudo de vocês. Infelizmente, há muitos crentes vivendo dessa forma. São crentes que formularam suas próprias conclusões da vida e pensam que estão agradando o Senhor. Versículo 13, que é o 18 agora. Contudo, hoje, visto que praticastes todas essas obras, palavra do Senhor, considerando ainda que não escutaste quando eu vos falava com instância e sem me cansar, e não respondestes aos meus apelos, isso é uma outra atitude de loucura. Não ouvir os conselhos do Senhor. Loucura é não dar ouvidos à palavra de Deus. Versículo 14: eu tratarei este templo que leva o meu nome, o sobre o qual depositais a vossa confiança, porque eles estavam confiando mais no templo do que em Deus, o lugar de adoração que vos dei e aos seus pais, da mesma maneira que tratei Siló. Os destruiu, né, Siló? Eu vou destruir vocês também, junto com o templo de vocês. Porque vocês aparecem de vez em quando aqui e acham que está tudo bem, e acham que a vida de vocês está boa. É o que Deus estava falando: eu vou destruir tudo, vocês não vão ter mais nada. Vocês não vão ter nem família, vocês não vão ter mais templo, vocês não vão ter mais lugar de adoração, vocês não vão ter mais nada. Versículo 15: eu mesmo vos expulsarei de diante da minha pessoa, como fiz com todos os vossos compatriotas, o povo de Efraim. É isso que Deus estava falando com o povo. Olha, eu vou tirar, vou expulsar vocês da minha frente. Não vai ficar um de vocês na minha frente. Não adianta vocês virem aqui e me adorar desse jeito. Eu vou expulsar tudo vocês. Eu não quero nenhum de vocês na minha frente. E Deus fez isso com o povo de Israel. Deus destruiu Jerusalém. Deus destruiu o templo. E Deus destruiu as famílias. Então, em outros lugares, em Jeremias, é falado: as mulheres de Jerusalém que se ataviavam para suas festas hoje andam em panos de saco, né? Escravas, humilhadas na Babilônia, sem seus filhos, sem suas famílias, mas como escravos. Versículo 16: e tu, Jeremias, não interceda por esse povo e não eleves em favor deles um só lamento, oração. Não insista junto a mim, porque não vou te dar ouvidos quanto a isso. Isso é muito forte. Porque Deus está dizendo para Jeremias: vai lá no profeta e fala a verdade para eles. Eles não vão te ouvir, mas fala. Eles vão te chamar de louco. Eles vão dizer que tu está fora da realidade, fora da casinha, mas fala. E depois que tudo isso que acontecer, não ore em favor deles. É o que Deus está falando aqui, ó. Não interceda por eles. Eles precisam sofrer as suas escolhas. Eles precisam colher as consequências da sua loucura. Versículo 18. 17. Porque Deus diz, o 16 de novo: tu, Jeremias, não interceda por esse povo e não eleves em favor dele um só lamento ou oração, e não insistas junto a mim, porque não vou te dar ouvidos quanto a isso. Tu não está vendo como essas pessoas agem na cidade de Judá e nas ruas de Jerusalém? É como se Deus dissesse assim: Jeremias, não ore por eles, tá? Vai acontecer tudo isso, não interceda por eles. Tu não está vendo como que eles agem?
essa maneira que eles agem, não ore por eles. Os filhos ajuntam a lenha, os pais acendem o fogo e as mulheres preparam a massa para fazerem tortas à deusa que é chamada de Rainha dos Céus. Depois ainda fazem libações, ofertas de bebidas derramadas a outras falsas divindades. Tudo isso para me ferir e provocar a minha ira. É loucura desobedecer a Deus e agir propositadamente para ofendê-lo. É loucura. É uma loucura. Versículos 21 a 28. Assim afirma o Todo-Poderoso, Deus de Israel: juntai todos os vossos holocaustos a outros tantos sacrifícios e devorai toda essa carne vós mesmos. Vocês que têm vindo aos cultos e têm ouvido as mensagens de Levítico, vocês lembram lá das ofertas do holocausto? A próxima é de manjares, nós temos a oferta pacífica, que é aquela oferta que a família comia junto com a família do sacerdote. Olha o que Deus está dizendo aqui, ó. E nas ofertas então se trazia um boi, uma ovelha, e queimava lá no altar. Antes ele colocava a mão sobre o boi, dizendo: olha, o meu pecado passa para esse boi, que é um animal inocente, ele não fez pecado nenhum, foi eu que fiz. Depois matava, e depois era queimado totalmente. Deus está dizendo assim, ó: peguem todas as ofertas de vocês, os vossos holocaustos, e tantos outros sacrifícios, que devorem toda essa carne vós mesmos, como vocês mesmos. Olha, a maneira que Deus está falando aqui é muito forte. Deus está dizendo: pare de trazer essas ofertas para mim, não traga mais, como vocês, se empanturrem com as ofertas de vocês, com os presentes de vocês. Os presentes de vocês aqui não prestam para nada, porque eu não disse nem prescrevi nada a vossos antepassados no dia em que vos fiz sair da terra do Egito em relação ao holocausto e ao sacrifício. Entretanto, eu lhes ordenei o seguinte: escutai a minha voz, povo meu. Eis que eu serei o vosso povo, e vós sereis o meu povo. Andai em todo o caminho que eu vos oriento, para que tudo de bom vos ocorra. Mas eles não escutaram, nem prestaram qualquer atenção à minha palavra. Decidiram andar de acordo com seus próprios desígnios, na dureza de seus corações malignos, e me deram as costas do desprezo em vez da face do respeito. É loucura não fazer o que Deus pede e fazer aquilo que Deus não pede e pensar que Ele aceita. E o final, de pessoas, sejam incrédulos, sejam crentes, que agem assim, é a destruição. E eu tenho testemunhado crentes destruídos por agirem como insanos deliberados, obcecados e obstinados. E olha, precisa de muita humildade para deixar a loucura. Versículo 25: sendo assim, desde a época em que os vossos antepassados foram libertos do Egito até o dia de hoje, eu vos enviei grande número dos meus servos, os profetas, dia após dia. Olha o que Deus está falando. Eu enviei profetas. Versículo 26: porém, vós não os escutastes, tampouco acatastes a palavra que vos pregaram. Antes, tornaram-se obstinados e agiram de modo ainda pior que os seus pais e antepassados. E a gente viu que Jeú chama os profetas de loucos, aqueles loucos, tresloucados, Ele fala daquele rapazinho lá, o servo de Eliseu. O que esse tresloucado veio fazer aqui? E tem outros versículos que falam que o povo de Israel chamava os profetas de Deus de loucos. Versículo 27: contudo, quando disserdes tudo isso a essas pessoas, Deus falando para Jeremias, quando você falar tudo isso para essas pessoas, eles também não lhes darão ouvidos. Tu os chamarás e eles não te responderão. Tu então lhes dirás: esta é uma nação que não obedeceu ao Senhor, ao seu Deus, tampouco aceitou a sua correção. A verdade e a lealdade foram destruídas e desapareceram dos vossos lábios. Então os versículos 27 e 28 mostram que Deus já sabia que Jeremias ia pregar para aquele povo, e mostra que Deus já sabia que eles não ouviriam Jeremias por pensar de Jeremias como um louco.
Jeremias acusaria a nação de desobediente, porque loucura é não obedecer a Deus. E a prova de que Deus em Jeremias os julga como um povo louco está no final do versículo 8. A verdade e a lealdade foram destruídas e desapareceram dos vossos lábios. Porque nós já vimos que o significado de loucura é não ser verdadeiro. E aqui ele coloca ainda questão de lealdade também. Porque a loucura é exatamente acreditar na falsidade, no engano, e proclamar essa falsidade com os seus lábios como sendo verdade. É trocar a verdade pela falsidade e viver de forma enganosa, não acreditando que a melhor forma para se viver a vida é pelos bons conselhos da palavra de Deus. Daniel Berger escreveu o seguinte: as palavras de uma pessoa é uma das mais importantes ferramentas diagnósticas para identificar loucura. Loucura, então, de acordo com a Escritura, é qualquer mentalidade aparentemente irracional ou enganosa observável nas palavras e nos comportamentos de uma pessoa. E o que ele quer dizer com isso é que muitas vezes eu e você agimos em loucura. Quando nós perdemos a esperança em Deus, quando nós não confiamos na palavra dele, quando nós não confiamos que ele vai suprir para nós, quando nós não confiamos que ele vai nos ajudar a nos confortar, quando nós vivemos uma vida pelo esforço próprio e acabamos nos esquecendo do Senhor, nós acabamos pegando o Senhor e utilizamos ele por algum momento na nossa vida, na hora de um culto, na hora de uma devocional, na hora de ler a palavra, e depois nós encaixotamos ele e voltamos a viver a nossa vida normal. Nós fazemos separação entre a minha vida e o que Deus quer para a minha vida. Nós pensamos que viver para Deus é somente quando a gente vem ao culto, mas não é. Viver para Deus é viver todo dia. O culto público, ele é só um momento que eu mostro publicamente para Deus, que estou adorando a Deus, que estou servindo a Ele, que estou louvando Ele, porque a adoração também é durante toda a semana. E eu saio da igreja no domingo à noite, por exemplo, e eu não deixo Cristo aqui na igreja, eu não deixo Jesus aqui, não deixo Deus aqui, e vou viver minha vida do jeito que eu quero na segunda-feira. Não é isso. Isso é loucura. Viver a verdade, a realidade é: eu continuo vivendo um culto na segunda, eu continuo vivendo adorando a Deus na segunda, na terça, na quarta e na quinta. E quando chega o final de semana, eu estou louco para ir para a igreja, com um desejo enorme de ir para a igreja, com uma vontade enorme de ir para a igreja, porque eu adorei Ele durante a semana, e agora eu quero expor isso com meus irmãos em Cristo, e eu quero ouvir mais a sua palavra, eu quero ouvir um sermão. Um verdadeiro crente, ele gosta de ouvir sermão, ele não gosta de ouvir palestra. A palestra é aquele negócio que tu passa assim, né? Tá bom, coitadinho, né? Sermão não, sermão é o que a gente precisa ouvir para mudar. Quando eu sou uma pessoa que não adora a Deus durante a semana, eu não tenho vontade de domingo vir expressar minha adoração em público. Essa é a minha verdade. Isso é loucura. Então que nós não sejamos assim. Amém? Vamos ler.